Ainda falando sobre economia, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria com novas regras para compras internacionais feitas pela internet. Pela norma, o governo vai deixar de cobrar o imposto de importação para compras online de até $50. Só que as empresas precisam aderir a um programa da Receita e recolher tributos estaduais. Sobre este assunto, para explicar melhor o que vai mudar, nós convidamos o consultor tributário Rodrigo Dias. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo ao Bom Dia Sergipe mais uma vez. Bom dia, obrigada Patrícia. Pela presença. Eu queria que você explicasse, para que as pessoas entendam, quando se fala em regras da Receita, tributação, são palavras que às vezes as pessoas têm a sensação de que não estão no dia a dia, mas sim, porque aumentou muito o hábito do brasileiro de comprar online e comprar de sites internacionais. Então, essa regra deve mudar a tributação desses produtos. Eu acho que a grande pergunta também que o consumidor se faz é: isso vai afetar o valor desses produtos que é comercializado pela internet? É isso mesmo. Então, bom dia a todos, né? Bom dia para você que está em casa. Então, o que acontece? No nosso dia a dia, quando a gente faz compras, tem vários tributos, tem vários impostos aí junto. Então, nós temos, quando você faz uma compra fora do país, você tem o imposto de importação, que em média, vamos dizer assim, uma pessoa física comprando, você tem em média aí de 60% do valor do produto ser esse imposto. E, historicamente, nós temos o seguinte: quando você compra uma mercadoria de forma internacional de uma outra pessoa física, você tem uma isenção de até $50. Só que essa isenção, ela existe para a pessoa física e não pessoa jurídica em si. E aí o que aconteceu agora, recentemente? Algumas empresas estavam se passando por pessoa física para não pagar esse imposto. Então veio agora essa portaria onde ela dá justamente a isenção para essas compras internacionais. Então, isso vai impactar o quê? O preço do produto. Então, todo imposto, né, ele é repassado no produto. Então, com essa forma que acontece no nosso dia a dia. Eu compro um produto, eu posso ter ali, eu tenho o ICMS, se eu faço importação, eu tenho o imposto de importação. Quando eu exporto mercadoria, então eu estou aqui em Sergipe, sou empresário, mando mercadoria para fora, tem também o imposto de exportação. Então, na verdade, eu fico brincando, né? No nosso dia a dia, respirou, a gente tem imposto. Está pagando alguma coisa. Está pagando alguma coisa. Agora, tem vários questionamentos a respeito dessa regra. A gente sempre fala do aspecto positivo para o consumidor, no sentido da isenção e talvez do barateamento de itens que se compram internacionalmente e que chegam com preço competitivo. O aspecto negativo é para a própria comercialização no mercado nacional, ou seja, para as empresas do mercado nacional, uma concorrência difícil. Isso mesmo, porque o que acontece? Imagine você está aqui, você faz uma compra na internet, você compra essa mercadoria lá de fora, que vem de outro país, e só que o seu dinheiro está sendo enviado para onde? Para o outro país. Então vai ter emprego e renda onde? Lá no outro país, e não no Brasil. Então o que acontece muitas vezes com essa compra que se faz nesses sites aí? Você manda o seu dinheiro para fora. É como aquela situação que eu vou trazer assim para o nosso dia a dia. Na minha família eu tenho um pedreiro, eu tenho um eletricista, mas eu só vou contratar quem? Um outro vizinho, um outro que não é tão próximo. E então o que acontece? As pessoas dentro de casa, alguns passam a ter uma renda um pouco maior e outros passam a não ter tanta renda porque eu não valorizo a prata da casa. E em vez de eu contratar o meu pedreiro, que é meu primo, meu irmão, e gerar renda entre a gente, eu contrato gente de fora. E aí eu fico sem dinheiro. Então acontece também com o Brasil. Quando você compra muita mercadoria fora, você está mandando dinheiro para onde? Para outros empresários fora. Então as empresas que estão dentro do Brasil, nessas grandes varejistas, o que acontece? Já historicamente, você tem visto algumas empresas fechando. E um dos motivos é o quê? A concorrência que está mandando dinheiro totalmente para fora. E aqui eu estou em Sergipe, estou sem dinheiro porque estou sem emprego, porque, claro, eu estou comprando tudo lá fora. Estou mandando dinheiro para fora. Não só para dentro de Sergipe, né? Às vezes eu também compro muita mercadoria fora de Sergipe. E aí eu começo a gerar renda onde? Fora do estado e não no meu estado. Entendi. Agora, falando um pouco sobre esse programa, claro, né, tem esse aspecto econômico, tem um outro aspecto do consumidor que passa a ter essa opção também para adquirir produtos dentro de uma capacidade de pagamento. Mas não é assim imediato, a empresa precisa aderir ao programa. A gente preparou aqui as regras, vou pedir para a nossa produção colocar na tela, que foram elencadas pelo Ministério da Fazenda para que as empresas possam fazer parte desse programa. Então, fazer o repasse dos impostos cobrados,
detalhar para o consumidor as informações sobre valores de impostos, tarifas postais, todas as despesas, colocar no pacote enviado ao consumidor de maneira visível no campo do remetente a marca e o nome da empresa em questão e realizar o combate ao descaminho e ao contrabando. Como é que o senhor avalia essas regras? O que o governo tem de interesse nesse aspecto para determinar esse tipo de regra? Na verdade, o que acontece? Hoje está muito solto essas compras internacionais. Então, a partir do momento que eu faço uma regra, que é justamente o programa chamado remessa, né, esse programa de remessa conforme, o nome já está dizendo, o conforme quer dizer que eu estou tendo situações em conformidade com a lei, seguindo a lei. Então, por isso o nome então. Então, quando eu coloco o seguinte, a empresa que vende esse produto, ela vai ter que aderir, no caso, ela não é obrigada, ela tem opção. Mas a partir do momento que ela faz essa adesão, esse imposto de importação, ela vai ter isenção. Mas para que essa empresa faça essa adesão, tem essas regras. E é bem interessante uma das regras que coloca que eu tenho que deixar claro para o meu cliente quais são os impostos daquela compra. Porque quantas vezes você que está aí em casa já fez alguma compra e quando chega a mercadoria fica apreendida nos correios, quando você vai lá, tem um imposto para você pagar de importação, que é 60% do valor daquele produto que você não esperava que ia ter isso. Então, com essas empresas, esse imposto passa a ser zerado, o imposto de importação, claro, se a compra for até $50, e também passa a ter o seguinte, passa a ser mais rápido essa forma de entregar, de fazer o que a gente chama de desembaraço, que é trazer a mercadoria para a sua casa. E com isso, a Receita Federal vai começar a ter um controle maior, porque muitas dessas empresas não têm controle bem rigoroso por parte da Receita Federal. E ela vai começar a saber o que é que entra de produto importado para as pessoas físicas. E quando eu coloco aí bem interessante essa última regra, que é justamente o combate ao descaminho, né, realizar um combate ao descaminho e contrabando. E aí, popularmente, a gente tem mania de dizer que tudo é contrabando, né? Então, deixa eu só explicar a diferença entre descaminho e contrabando. Descaminho é quando você compra uma mercadoria fora do país e não pagou o imposto, você descaminhou. Já o contrabando é quando você compra uma mercadoria que é ilícita, por exemplo, drogas, que é proibido no Brasil e tal. Isso é contrabando. Então, um dos objetivos também aí é evitar tanto o contrabando como o descaminho. Ainda falando sobre a questão fiscal, a gente citou no final do ano passado a aprovação de uma lei aqui em Sergipe sobre as mudanças na incidência do ICMS aqui no estado. O senhor trouxe para a gente esse cronograma para nós entendermos o que aconteceu ao longo desse semestre. Eu gostaria de trazer essa explicação. Então, por exemplo, até 19 de março era 18%. A gente teve esse aumento progressivo. E o que foi acontecendo? Não, o que aconteceu foi o seguinte, lá em dezembro do ano passado, foi feita uma legislação onde aumentava a alíquota de ICMS de 18% para 22%. E aí, quando houve esse aumento, essa lei tinha que esperar um espaço para entrar em vigor, que é o que a gente chama de, na legislação de princípio da anterioridade. E essa lei entrou em vigor dia 20 de março, onde aumentou o ICMS de 18% para 22%. Só que naquela época, em março, o nosso governador mandou um projeto de lei para a Assembleia reduzindo essa alíquota. Então, e aí voltou para 19%. Aí voltou então, era 18%, foi para 22%. No dia 1º de abril, que eu fico brincando, que é mentira, mas foi verdade, dia da mentira, mas foi verdade, reduziu de 22% para 19%. Só que depois houve uma outra legislação, agora que a partir de maio ficou 19 mais 1. O que é esse mais 1? Então, o que é esse mais 1? É que foi dito o quê? Que a maioria dos produtos agora eu vou ter mais 1% para o Fundo de Combate à Pobreza. Então, vai ser 19% para o ICMS e 1% para doar para os pobres, para essa secretaria. Então, o que é que vai acontecer? Então, você que é microempreendedor individual, microempresa, também ter esse 1% quando você compra mercadoria fora do estado. E aí, trazendo também esse ICMS para a gente, essas compras internacionais, também foi feita uma outra legislação permitindo que as compras internacionais, os estados reduzam a base de cálculo para que seja 17% de ICMS. Então, o que é que vai acontecer aí agora? Nós temos o ICMS dos produtos nacionais, que é isso que a gente está conversando aqui, e temos, os estados estão autorizados a reduzir a alíquota do ICMS, na verdade, a base de cálculo, para que o ICMS vá ser 17% quando as compras forem internacionais. Ou seja, também esse imposto está mais barato para a compra internacional. Também. Isso foi feito também porque para evitar briga entre os estados, porque tem estado que a alíquota é 19%, tem estado que a alíquota é 22%, tem estado que a alíquota é 18%. Então, para poder evitar briga entre os estados,
foi feito um acordo entre os secretários da Fazenda para que esse produto vá para 17. Então, eu fico brincando assim, olha quanto o ICMS, quanto os impostos impactam na nossa vida, né? Porque tudo isso está onde? Está no preço do produto. Mas, resumindo, você tem o seguinte, quando eu faço compra fora do estado, eu tenho que pagar alguma diferença, e quando eu fizer a compra internacional, se a empresa que eu estou fazendo essa compra estiver fazendo parte do programa, então ela vai ter que aderir, se ela quiser, né, nessa adesão, para que você tenha esse desconto do imposto de importação, ela vai fazer essa adesão e vai ter que te informar de que aquele produto faz parte também desse programa aqui com redução. Provavelmente essas empresas elas devem fazer adesão porque vai ficar mais barato o produto, né? Lembrando, pessoal, que essas regras elas ainda não estão em vigor, tá? Elas vão ser colocadas em vigor a partir do dia 1º de agosto. Então, você que é consumidor tem que ficar atento a isso também. Eu queria agradecer ao consultor em tributos, Rodrigo Dias, pela participação. Obrigada pela participação e boa semana. Igualmente. Muito obrigado. Bem-vindo sempre ao Bom Dia Sergipe.